Olá, bom dia, alunos do CEPI Silvio de Melo. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E eu preparei uma aula para vocês de um tema novo, mas de um tema mais tranquilo com relação aos outros que a gente viu, que esse tema vai ser organelas citoplasmáticas. Então vamos começar. Bom, pessoal, a primeira diferença que eu quero mostrar para vocês é com relação à célula animal e à célula vegetal. Então, primeiro, eu só vou ligar aqui o meu laser para a gente estudar. Bom, pessoal, a primeira diferença com relação à imagem é o seguinte, que a célula animal, ela é uma célula mais redonda, vamos dizer assim, enquanto a célula vegetal, ela tem um formato mais quadrado, né? Principalmente quando a gente vê no microscópio. Então, a primeira coisa é o formato. Por quê? Porque na célula vegetal nós temos uma estrutura que dá resistência a ela, que é chamada de parede celular, mas a célula animal já não tem essa parede celular. A segunda diferença que a gente pode observar é que a célula vegetal ela tem um grande vacúolo. Eu estou apontando aqui para vocês, essa organela aqui que está em azul é o vacúolo. Esse vacúolo vai armazenar água, fazer o controle osmótico dessa célula, que é um assunto que a gente vai estudar depois. E esse vacúolo também ele guarda muitos pigmentos importantes para a planta. Uma outra diferença é com relação a uma organela muito importante, que é o cloroplasto. Pessoal, o cloroplasto a gente vai encontrar em célula vegetal. Então aqui, ó, se eu for apontar para vocês, a imagem não está muito boa, mas aqui eu vou apontar. Está escrito aqui, ó, cloroplasto. É a organela responsável pela fotossíntese. Essa organela, cloroplasto, é a organela que vai possibilitar a planta a produzir o seu próprio alimento, ao contrário da célula animal que não tem. Mas para a gente terminar essa parte, eu vou dar uma observação importante. Observem que nas duas imagens nós temos mitocôndrias, que é um erro muito comum que os alunos cometem, acham que na célula vegetal vai ser diferente. Não, nas duas células nós podemos observar as mitocôndrias. Isso quer dizer que as duas células precisam de produzir energia, então as duas células vão ter que ter mitocôndrias. Ok? Agora, já o cloroplasto, que faz fotossíntese, essa organela só vai estar presente na célula vegetal para fazer o processo de fotossíntese, ok? Então, por enquanto, nessa imagem, isso é o mais importante. É claro, tem muitas outras organelas que a gente vai falar de cada uma delas. Então, vamos para o próximo. Aqui a gente já começa a entrar um pouco mais na célula. Então, vamos falar por partes aqui. Bom, primeiro ponto importante: todas as células possuem obrigatoriamente citoplasma e membrana plasmática. Então, todas as células vai apresentar esses dois fatores aí. Pessoal, citoplasma, deixa eu voltar aqui no slide anterior. Citoplasma é toda essa região aqui onde as organelas estão. Então, é como se fosse um fluido gelatinoso onde as organelas estão inseridas. Isso é citoplasma. E também a membrana, né? Vou voltar aqui na imagem de novo. A membrana plasmática é aquela que a gente já estudou em sala. A gente falou pouco sobre ela, mas é aquela que vai delimitar a célula. É toda essa parte externa aqui formada por fosfolipídios, né? Então a membrana plasmática é uma estrutura que vai delimitar a célula. Tem em todas as células, assim como o citoplasma. Agora, uma coisa importante ressaltar aqui é que, com relação ao núcleo, nem todas as células possuem.
O principal exemplo que a gente tem são as bactérias, né? Eu coloquei até uma imagem aqui do lado. Por quê? Porque as bactérias elas não têm núcleo. O interior dela é todo misturado, todo bagunçado. Não tem um núcleo organizado como as nossas células têm, por exemplo. Então a bactéria já não vai ter núcleo. Outro exemplo importante que a gente não pode esquecer é o exemplo das hemácias. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né, que tem no nosso sangue, que na verdade ajuda a dar a cor vermelha do nosso sangue, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Essas células, elas não têm núcleo. São células anucleadas. Mas isso é importante para a gente, porque se a célula não tem núcleo, e a função dela é transportar oxigênio, isso vai ser bom, porque aí o formato dela, como ela não tem núcleo, o formato dela vai ser como se fosse um formato de conchinha. E aí o oxigênio pode se ligar mais facilmente e transporta esse oxigênio para todo o nosso corpo. Então, de novo, resumindo esse slide, todas as células têm o que? Citoplasma e membrana plasmática, mas nem todas têm núcleo. Tranquilo? E aqui nessa imagem de baixo eu só coloquei para representar o citoplasma, e o citoplasma tem um outro nome, é chamado de hialoplasma, que é a mesma coisa, é aquele fluido gelatinoso que eu falei com vocês, tá bom? Vamos para o próximo. A próxima estrutura que tem na célula, que a gente vai falar, é sobre o citoesqueleto. É bem tranquilo. Pessoal, o citoesqueleto já está no nome, é o esqueleto da célula. Por que a célula tem que ter um esqueleto? Porque ela vai precisar se movimentar. Por exemplo, vamos supor que vou dar o exemplo de uma célula importante que tem no nosso corpo e que faz a defesa. Por exemplo, macrófago. É só um exemplo, tá, gente? Depois a gente vai estudar mais sobre isso. O macrófago é uma célula que come, vamos falar assim, mais fácil, que come patógenos. Ele come bactérias. Ele faz fagocitose. Ele come substâncias sólidas. Ele come agentes que podem fazer mal para o nosso corpo. Então ele faz a defesa. Para ele fazer essa defesa, para esse macrófago englobar uma bactéria, por exemplo, ele vai precisar se movimentar para pegar essa bactéria, né? Então, por isso que o macrófago ele tem que ter um esqueleto dentro dele para poder fazer esse movimento para pegar essa bactéria. As outras células também possuem citoesqueleto. É claro que cada célula vai ter uma função diferente, mas no geral elas têm citoesqueleto. Como que esse citoesqueleto é formado? É formado por proteínas. Então, esse esqueleto é formado por proteínas. Só que essas proteínas têm um nome específico. Vou colocar aqui o laser para vocês, ó. Citoesqueleto serve para fazer o movimento e ele é feito por microtúbulos e microfilamentos. Pessoal, microtúbulos é feito de uma proteína, vou falar aqui em questão de curiosidade, é chamado de tubulina. E microfilamentos são duas proteínas, na verdade, que é a actina e miosina. São proteínas contráteis que fazem contração para quê? Para possibilitar que a célula consiga andar, vamos dizer assim, tá? Então é formado por proteína. Só que tem uma coisa muito importante. O citoesqueleto, que é formado de proteínas, ele vai formar uma outra estrutura assim, essencial para a célula, que é chamada de centríolo. Então, o citoesqueleto, através dos seus microtúbulos, vai formar o centríolo ou os centríolos. E esses centríolos, claro, dependendo da célula que a gente estiver falando, vai formar coisas diferentes. Por exemplo,
Vamos supor que a gente esteja falando de células da traqueia, que faz parte do nosso sistema respiratório. Então aqui eu coloquei uma imagem do lado de parte da nossa garganta, e aqui eu coloquei a traqueia, tá? Que é esse tubo aqui pelo qual passa o ar. Pessoal, nessa traqueia nós temos umas células que produzem secreção, produzem o famoso catarro, né? Para poder limpar o nosso sistema respiratório. Só que o que acontece? De que adianta essas células, que até tem um nome para isso, são células caliciformes? De que adianta essas células caliciformes produzirem essa secreção, esse catarro, se depois, como é que ela vai jogar isso para fora? Então, a traqueia tem que ter uma especialização ali para fazer isso. Então, na nossa traqueia, nós temos vários cílios que vão ajudar a expelir essa secreção. E quem é que formam os cílios da nossa traqueia? Os centríolos. E os centríolos são formados por quem? Pelos microtúbulos do citoesqueleto. Mas aí essa forma você não precisa gravar muito, você só tem que saber que os centríolos produzem os cílios. Bom, os centríolos produzem os cílios, mas tem uma outra coisa também que ele pode formar. Os centríolos podem formar também o flagelo dos espermatozoides. Então eu coloquei uma outra imagem do lado aqui, né, um espermatozoide, que a gente vai falar mais sobre ele depois. Essa estrutura aqui, que serve para movimentação, né, porque ele precisa chegar no famoso óvulo, né, que na verdade não é óvulo, é ovócito secundário, mas é o famoso óvulo. Ele precisa perfurar e ele precisa se movimentar para chegar até esse óvulo. Então ele precisa de uma estrutura de locomoção. E qual é a estrutura? É o flagelo. E quem é que vai fazer esse flagelo? São os centríolos. Outra coisa que o centríolo pode fazer também são as fibras do fuso. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Aqui nós temos uma célula que está fazendo divisão celular, ou seja, nós temos uma célula e no final ela vai se dividir em duas. Só que para essa célula se dividir em duas, ela tem que multiplicar o seu DNA, várias coisas têm que acontecer. Só que depois que multiplicar esse DNA ele vai precisar ser dividido, separado ao meio. Para quê? Para ter DNA nas duas células. E só que como é que esse DNA ele vai ser dividido? Vão ter várias fibras para puxar esse DNA. Então, essas fibras do fuso que a gente pode observar aqui na imagem, ó, esses risquinhos aqui que estão puxando o DNA são as fibras do fuso. E quem produz são os centríolos. Tranquilo? Citoesqueleto é basicamente isso. Então, quando a gente fala de citoesqueleto, a gente tem que lembrar de movimento e tem que lembrar dos centríolos. E aí os centríolos pode produzir várias coisas. Tranquilo? Próxima organela é o famoso ribossomo. Pessoal, o ribossomo ele tem a função de produzir proteínas. Então é bem simples, a função dele é síntese de proteínas. Uma coisa importante que eu já vi na prova do Enem. Pessoal, qual é a organela que todas as células possuem? A organela assim que o ser vivo ele tem que ter. Caiu assim no Enem. É o ribossomo. Por quê? Porque todo ser vivo precisa de proteínas. A proteína praticamente é a base de toda a célula. Então, o ribossomo ele faz proteína. Então, todas as células têm que ter esse ribossomo para ter proteína. Uma característica importante é que o ribossomo ele é feito de material genético. Ele é feito de RNA. A gente fala que é o RNA ribossômico.
E uma coisa importante, pessoal, nós temos, entre aspas, para facilitar, nós temos dois tipos de ribossomos. Dois tipos de locais, vamos dizer assim. O ribossomo, ele pode estar solto na célula, pode estar disperso no citoplasma, ou ele pode estar grudado, aderido a uma outra organela. Nesse momento, a gente vai falar dos ribossomos que estão soltos, dispersos na célula. Se o ribossomo que eu estiver falando aqui for o ribossomo que está solto na célula, esses ribossomos vão fazer proteínas que vão continuar dentro da célula. Por que eu estou falando isso? Porque quando o ribossomo está grudado numa outra organela, que eu vou falar daqui a pouco, se ele está grudado, geralmente esse ribossomo que está grudado vai fazer proteína que vai para fora da célula. Agora, se eu estiver falando de um ribossomo que está solto no citoplasma, que não está grudado a nada, ele está lá solto. As proteínas que esses ribossomos vão fazer, elas vão continuar dentro da célula para fazer alguma função. Então, elas não vão sair da célula. Então, se eu estiver falando de ribossomo que está solto, que está disperso, as proteínas que vão ser feitas, elas vão continuar dentro da célula. Então, eu coloquei aqui, ó, proteínas internas, para facilitar. Passando para o próximo, essa aqui é a organela que eu falei para vocês, ó. Retículo endoplasmático rugoso, também chamado de retículo endoplasmático granuloso, porque tem grânulos, que eu vou falar que grânulos são esses. E essa organela também pode ser chamada de ergastoplasma. Esse nome não é muito comum em prova, o primeiro é mais, que é o retículo endoplasmático rugoso. Primeira observação, vamos começar pelo decoreba, que é importante também. Ó, retículo endoplasmático rugoso, começou com R, rugoso começa com R. Você vai lembrar de quê? De ribossomo. O que isso quer dizer? Olha aqui na imagem. Aqui a gente tem o núcleo da célula e logo depois a gente tem o retículo endoplasmático rugoso. Se começa com R, a gente lembra de ribossomo. Então essas bolinhas aqui que vocês estão vendo é ribossomo. Ou seja, o ribossomo está grudado no retículo endoplasmático rugoso. Se tem ribossomo aí, vai ter produção de proteína, certo? Vai ter síntese de proteínas. Só que essas proteínas que vão ser produzidas aqui no retículo, através dos ribossomos, elas vão para onde? Vão para fora da célula. É claro que quando o retículo rugoso, né? Quando ele faz uma proteína, que a gente sabe que já vai para fora da célula, essa proteína vai ser enviada primeiro a uma outra organela, que é essa aqui em rosa, que a gente vai ver daqui a pouco, que é chamada de complexo de Golgi, e é esse complexo de Golgi que vai mandar essa proteína para fora. Então, olha como essas duas organelas funcionam, elas agem juntas. Então, primeiro, vamos supor que a proteína, se a proteína continuar dentro da célula, não vai sair, vai ficar ali dentro. O ribossomo que está solto já dá conta do recado. Agora, vamos supor que a proteína ela tem que ir para fora da célula, para atuar no sangue, por exemplo, né? Aí, o que vai ter que acontecer? Primeiro, a proteína ela vai ser produzida pelo retículo rugoso, retículo endoplasmático rugoso. Já que ela é produzida aqui, isso quer dizer que a proteína vai sair da célula. Só que ela não vai sair de vez. Ela vai ser produzida aqui no rugoso, vai ser enviada para o complexo de Golgi e é o complexo de Golgi que vai mandar para fora da célula. Então, qual que é o papel, na verdade, desse complexo de Golgi aí? Fazer a secreção, mandar essa substância ou essa proteína para fora da célula. Por que eu estou falando das duas? Porque elas agem juntas. Então, vamos de novo. Para resumir, tá? Retículo endoplasmático rugoso
Tem R, lembra de ribossomo. Se tem ribossomo, faz proteína. Só que essa proteína produzida vai ser mandada para fora da célula. E uma outra função aqui desse retículo é o transporte de substâncias dentro da célula. Por quê? Tem gente que pergunta assim: ah, professora, mas essas substâncias não podem ficar soltas nas células? Depende. Tem substância importante que não pode ser alterada, porque se ficar solta ali vai ser alterada. Então é como se fosse um caminho mais seguro, um caminho um pouco mais escondido, vamos dizer assim. Então, dependendo da substância que é produzida na célula, ela pode ser transportada aqui dentro desse retículo. Por quê? Porque é um caminho mais seguro. Então ela vai passando ali pelo retículo e chega onde ela quer chegar. Então, o retículo rugoso, ele faz proteína e faz o transporte de substâncias. Só lembrando que esse retículo rugoso, ele age juntamente com quem? Com o complexo de Golgi. Vamos para o próximo?